Provavelmente você já tenha ouvido falar em amitriptilina. Mas você sabe o que é esse remédio? Para que ele serve? Para que ele é indicado? Se você tem dúvidas a respeito dessa medicação, acompanhe esse vídeo até o final que nós vamos explicar muita coisa a esse respeito. Seja bem-vindo ao nosso canal Saudavelmente. Aqui nós falamos de temas relacionados à psiquiatria e à psicologia, trazemos a saúde mental de uma forma leve e descomplicada. Meu nome é Fernanda Marques e eu sou médica psiquiatra. Para falar de amitriptilina, primeiro é importante entender que nós temos vários tipos diferentes de antidepressivos, cada qual com a sua particularidade, atingindo lugares e moléculas diferentes. Por quê? Porque as doenças e os doentes também não são todos iguais. Ou seja, cada medicamento funciona de uma forma específica e vai controlar os sintomas ao seu modo. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão nem sempre tem os mesmos sintomas da outra. Alguns sintomas são comuns, em outros quadros nós podemos ter variações. Por exemplo, algumas pessoas têm muito sono, outras não dormem bem. Umas perdem o apetite, outras ganham. Umas têm mais crises de choro, outros já não choram, mas têm muita irritabilidade. E é por conta dessas diferenças de sintomas e também das diferenças de resposta de um organismo para o outro que nós temos classes e tipos diferentes de antidepressivos para que a resposta e a adaptação seja sempre a melhor possível. Por isso é comum, às vezes, o médico iniciar com um tratamento, de repente o paciente ter alguns tipos de efeito colateral ou não ter uma resposta adequada e serem feitas trocas ao longo desse percurso até que o medicamento que mais se encaixa seja encontrado. Por isso, um recado importante é, primeiro, não tenha preconceitos com medicações psiquiátricas, apesar de muitas delas poderem causar algum desconforto, algum efeito colateral. Inicialmente, são medicamentos que visam tratar uma doença e você pode ter muito mais comprometimento pela doença do que pelo remédio, se ele for acompanhado e indicado da maneira correta. E falando especificamente da amitriptilina, ela é um medicamento um pouco mais antigo quando comparados ao rol de medicamentos antidepressivos que nós temos hoje. É uma medicação que foi lançada lá na década de 60, mas que até hoje é muito usada, tendo em vista a sua potência no tratamento de vários transtornos da psiquiatria. Ela pertence a uma classe específica de antidepressivos chamados de antidepressivos tricíclicos. E por que eles têm esse nome? Porque na molécula desses antidepressivos nós possuímos 3 anéis de carbono e por conta da presença desses 3 anéis, os medicamentos dessa classe foram intitulados como tricíclicos. Nós sabemos que transtornos psiquiátricos geralmente têm uma origem multifatorial, ou seja, nós temos causas genéticas, biológicas, temos fatores psicológicos e fatores ambientais. Quando nós falamos desses fatores biológicos, genéticos, nós falamos da alteração de neurotransmissores, ou seja, substâncias químicas que têm que estar no nosso cérebro em determinado nível e que sofrem uma desregulação e, por isso, o surgimento dos transtornos psiquiátricos. E onde ficam essas substâncias? Geralmente, elas ficam entre as células do cérebro, entre os neurônios. Nesse espacinho entre um neurônio e outro, esse espaço que nós chamamos de fenda sináptica, nós temos vários tipos de neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, entre outros. E a responsabilidade desses neurotransmissores é de carregar a mensagem, é de levar o estímulo de um neurônio para o outro. Por isso, quando eles estão em níveis desajustados, acontecem as falhas e os transtornos mentais que se manifestam através de sintomas específicos. A amitriptilina, ela atua elevando os níveis
de principalmente dois desses neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina. Geralmente a serotonina é responsável pelo nosso humor, pelo nosso ritmo regular de sono, de apetite, irritabilidade. Já a noradrenalina, pela questão de energia, ânimo e disposição, por exemplo. Mas apesar da amitriptilina ter sido descoberta como um antidepressivo, a ação dela vai muito além disso. Ou seja, além de tratar transtornos como depressão e distimia, nós também temos vantagem no uso da amitriptilina no tratamento de transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias, fobia social, entre outros. Além disso, como um dos efeitos colaterais da amitriptilina é fazer retenção urinária e também dar uma certa sonolência, é muito comum nós vermos médicos indicando o uso da amitriptilina para insônia e também para aqueles casos de pacientes que não conseguem segurar a urina durante a noite, ou seja, pessoas que fazem xixi na cama, um quadro chamado enurese noturna. Um outro uso muito frequente da amitriptilina é para pacientes portadores de dores crônicas. Então, tanto psiquiatras quanto reumatologistas, clínicos gerais, ortopedistas acabam usando muito a amitriptilina para pacientes com dores neuropáticas, fibromialgia e também como um preventivo de enxaqueca. Vale a pena lembrar que a amitriptilina é um remédio controlado, ou seja, só pode ser vendido sob a prescrição médica e que a receita dela é uma receita branca, aquela que vai em duas vias, em que uma fica com o paciente e a outra deve ficar sempre retida na farmácia. O fato da amitriptilina ser um medicamento de tratamento tira ela daquele rol de calmantes, ou seja, a amitriptilina não é um remédio tarja preta, não é um medicamento, portanto, que vai ter um efeito imediato e também não causa riscos de dependência ou de tolerância. Tolerância seria aquilo do paciente se acostumar com as doses e ficar sempre necessitando de níveis maiores da medicação. Vale a pena lembrar que esse vídeo ele tem apenas um caráter informativo. É para educar os pacientes a respeito do funcionamento de alguns medicamentos, mas nunca para estimular a automedicação. Por isso, se você necessita de ajuda, sempre busque ajuda médica. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu um pouquinho mais a respeito do funcionamento e das indicações da amitriptilina, curta esse vídeo, deixe aqui nos comentários alguma observação e também quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Nós temos aqui na descrição uma playlist em que nós falamos de vários medicamentos. Pode ser que você tenha interesse por saber de mais algum deles. E te convido também para assistir um próximo vídeo que nós vamos lançar a respeito da amitriptilina, falando de detalhes mais específicos como quais são os efeitos colaterais mais comuns, afinal, a amitriptilina engorda ou não engorda, causa algum prejuízo sexual, quem pode tomar, quais são as doses seguras de uso, enfim, se você quer saber mais detalhes, acompanhe o nosso próximo vídeo. Um beijo e até breve!